dia, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar o culto dessa manhã. Gostaria de convidar vocês a fecharem seus olhos, dar uma respirada funda aí. Talvez a semana foi um pouco corrida, ou até mesmo hoje de manhã foi um pouco corrido para vocês chegarem aqui. Dar uma acalmada no nosso coração, para a gente iniciar a adoração dessa manhã ao nosso Deus, que é o nosso Pai. Eu queria começar com uma leitura de Salmos, Salmo 62, versículo 1 e 2. Salmo 62, 1 e 2, ele fala assim: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Eu não sei os motivos que você tem para agradecer essa semana que passou, seja por algo que Deus fez na sua vida, na sua família, mas primeiramente eu queria convidar você a agradecer pela salvação, porque dele que vem a nossa salvação, dele que vem a nossa cura, dele que vem a nossa libertação. E somente nele nós podemos confiar, porque ele é a nossa rocha segura. Ele é onde o nosso porto seguro. Ele é onde nós podemos encontrar descanso. Por isso que a nossa alma, apesar da correria do nosso dia a dia, a gente só encontra um lugar de paz, um lugar de descanso em Deus. E dentro dele, a gente jamais será abalado. Então, aproveite esse momento, assim, um minutinho agora para falar com Deus, agradecer pela sua família, pela sua saúde, pela sua segurança. Agradeça também pelas dificuldades, talvez, que você esteja passando. É difícil agradecer pelas dificuldades, mas são nas dificuldades que a nossa fé é alimentada, nós crescemos em fé, a nossa fé é amadurecida. Aproveite também esse momento para pedir perdão dos nossos pecados. Talvez nós tenhamos ofendido alguém essa semana, ofendido algum familiar, ofendido alguém que talvez a gente nem conhece. E principalmente a gente tenha ofendido a Deus. No modo de agir, no modo de falar. Peça perdão nesse momento, para que o Espírito Santo possa revelar aos nossos corações aquilo que precisamos pedir perdão também. Antes da gente orar, eu queria rapidamente compartilhar com vocês, com a igreja, um motivo de agradecimento também da minha família. Essa semana nós fomos libertos de um acidente. Na quinta-feira a gente ia almoçar e a gente estacionou e a gente ia atravessar a rua. E não tinha semáforo, né, naquela rotatória, mas tinha as faixas de pedestre. E quando a gente parou na calçada,
eu vi que um senhorzinho, né, que estava vindo de carro bem devagarzinho. Aí lá atrás ele já estava fazendo assim, né, pra gente atravessar. Mas aí eu esperei ele parar pra gente atravessar. Então tava eu e a Diana, minha esposa, e a Sarinha no carrinho. E a gente começou a atravessar. E aí no meio da faixa de pedestres, eu tava olhando, né, atento, e eu vi um carro lá atrás vindo bem rápido. E aí no meu coração eu já percebi que não ia parar esse carro. Aí eu comecei mais devagar, e aí eu vi que esse carro ele queria pela faixa lateral, né, queria passar bem rápido assim, do outro lado. E não conseguiu passar no espaço que tinha entre o canteiro e o carro que estava parado. E aí bateu nesse carro, o senhor que estava parado, deixando a gente atravessar. E na hora que ela bateu, o carro tombou. E aí eu fui indo para trás, né, para o carro não pegar na gente. E naquele momento me veio assim muita paz, na verdade. Era um momento de perigo, de desespero, mas eu não sei por que me veio muita paz. E a Diana, ela ficou desesperada, sabe? Ela falou assim, voltou para a calçada, ela começou a chorar e falou assim, o carro poderia ter pego na gente. E a primeira pessoa que ia morrer ia ser a Sarinha. E aí eu virei para ela e falei assim, calma, né? Calma. Você está pensando em coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. Calma, tá tudo bem. Aí eu peguei na mão dela, a gente já terminou de atravessar a rua, aí ela se acalmou, e aí ela virou para mim e falou assim, será que a moça tá bem? Aí ela foi lá ver se a moça que tombou o carro estava tombado, assim. Foi lá ver se ela estava bem, aí graças a Deus ela estava bem, e aí eu assim, não, tá tudo bem, então, tá bom? Tá tudo bem? E aí a gente foi almoçar. Mas assim, depois a gente viu, né, nas reportagens, tudo apareceu lá. E aí, a gente gosta de ver os comentários, né? A gente fica lá olhando os comentários. Aí um dos comentários estava escrito assim, uma família que ganhou uma nova vida. E aí a gente ficou pensando, né? Nossa, será que a gente é essa família, né? Que ganhamos uma nova vida? Aparentemente para mim não parecia, mas depois olhando o vídeo, né? Que conseguiu pegar o vídeo do acidente, realmente naquela noite assim eu fiquei agradecendo a Deus, né? Deus, somente, como esses salmos diz, somente no Senhor a gente encontra descanso. Somente no Senhor a gente encontra salvação, cura e libertação. E aí aquela noite a gente agradeceu porque Deus, Ele livrou a gente desse acidente, Ele nos salvou e somente Ele é a nossa rocha segura e jamais seremos abalados. Amém? Baixe sua cabeça nesse momento, vamos orar? Obrigado, Senhor, nosso Pai, nosso querido Pai, porque o Senhor é o único lugar que a gente encontra descanso, o Senhor é o único lugar que a gente encontra um lugar seguro. E nessa manhã nós te agradecemos porque o Senhor nos salva, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é a nossa torre segura. E quando estamos com o Senhor, não precisamos ter medo, não precisamos ficar abalados. Apesar das circunstâncias ao nosso redor, sabemos que no Senhor é que encontramos verdadeira salvação. Obrigado por ser um local seguro que podemos confiar. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque nesta manhã podemos estar aqui mais uma vez na Tua presença para Te adorar, para Te exaltar, para Te agradecer e engrandecer o Teu nome. Que toda honra e glória seja apenas ao Senhor.
E assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Vamos nos levantar para louvar a Deus? Como o ministro Hélio falou agora, como Deus é bom, sabe? Em meio às dificuldades, às coisas boas que acontecem na nossa vida, Deus é bom o tempo todo. E que a gente possa estar, além de sentir, que a gente possa estar tendo a certeza na nossa mente, toda vez que acontecer algo, que a gente pensar em algo que não vem dele. Vamos começar com a primeira música. Sou eu pra que o grande me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgata e purifica. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Como é bom pertencer a esse pai, essa família. E esse relacionamento entre Deus e a gente é tão maravilhoso, tão bom assim, né? E Deus também quer que a gente possa estar levando, além desse relacionamento vertical, também horizontal, que a gente possa estar levando, assim, para glorificar e honrar o teu nome. Que a gente possa estar cantando essa próxima música. Antes disso, eu pedi para cada um cumprimentar alguém que você não vê faz tempo, alguém do seu lado, que possa estar abençoando também. Se eu pedir perdão, também pede perdão.
preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e estar pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Ele é a fonte de toda a bênção e de tudo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis.
em espírito e em verdade. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, quem vive por fé e por ti sentir a alegria da tua presença, a alegria
teu Espírito Santo também está acompanhando cada um de nós, em qualquer lugar que a gente for, pro resto das nossas vidas. Vamos para a próxima música, que é o momento de oferta. Que a gente possa estar entregando de coração, entregando os fardos que não vêm dele, a culpa, o medo e tudo que não vem dele, e tá enchendo a sua presença, e a gente vai estar oferecendo essa oferta de gratidão a ele. Agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Começa. Não tenho palavras a agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque temos a oportunidade de entregar essas ofertas na tua presença. Queremos dizer que dependemos do Senhor e pertencemos ao Senhor, e que o Senhor venha santificar essas ofertas para a tua obra. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Isa. Pode se sentar. Queria dar as boas-vindas mais uma vez àqueles que estão aqui conosco pela primeira vez e aqueles que faz um tempo que não vêm também. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco, às 11h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e depois da Escola Bíblica Dominical nós temos o almoço, todos juntos, 12h30, lá no Salão Social. Todos são bem-vindos aí para ficar. Ok? Queria passar então alguns avisos bem rapidamente. Hoje, às 1h15, nós teremos o treino do coral da Liga Feminina, as vozes das mulheres e as vozes masculinas juntas, que vai cantar o coral junto no domingo que vem, né, no culto em conjunto, que vai ser lá em cima, tá? Então, culto conjunto semana que vem, não vai ter culto aqui, vai ter culto lá em cima. E também teremos a Santa Ceia, tá? Semana que vem, então prepare aí seu coração. Hoje também, às 1h30, né, os jovens terão a reunião dos bolulus. Para quem não sabe o que é bolulus, são os bolinhas e as luluzinhas. Nós vamos separar aí em 2 grupos, né, dos meninos e das meninas. Vamos falar aí algumas coisas bem legais, bem específicas aí
para os meninos e para as meninas. Então, os meninos vão ficar lá na sala 15, lá em cima, fica do lado do elevador, e as meninas vão ficar lá no auditório. Ok? Vai ser uma conversa bem legal aí, separado aí entre as meninas e os meninos. Hoje também nós teremos às 14 horas a reunião do conselho, lá na Casa Pastoral, e também a partir das 14 horas, aqui do lado, para quem não sabe, nós temos um bazar, que é aberto uma vez por mês aí, para você passar lá, dar uma olhada, contribuir, né, comprar alguma coisa. E semana que vem, então, também, após o culto, 11h30, eu queria, então, convidar aqui a Camila para trazer esse aviso e esse convite da Liga Feminina. Bom dia, tudo bom? Semana que vem é um convite muito especial que eu faço para todas as irmãs daqui da igreja, né? Sejam membros ou que estão participando já aqui da igreja há um tempo, para que vocês venham participar da eleição da nova diretoria de 2025. Para a gente é muito importante que todas possam participar, porque a gente está assim, na luta, né? Na tentativa de fazer a Liga Feminina uma liga para todas as irmãs da igreja, né? Nós aprendemos muito com as anciãs, elas estão deixando um legado, estão deixando uma herança para a gente, mas elas estão querendo já ficar somente com o grupo dos anciões, né? E elas querem que a gente realmente assuma a Liga Feminina, mas para isso a gente precisa das irmãs da igreja, tá bom? Então, semana que vem, logo depois do culto, não precisam descer, a gente já vai fazer lá mesmo, para não ter esse trabalho de deslocamento, a gente vai fazer lá, tá bom? Eu agradeço toda a equipe de professores da EBD, porque estão se organizando para que as professoras e irmãs possam participar dessa eleição, tá bom? Então, como eu falei ontem foi nosso último chá do ciclo do chá real. A gente precisa que vocês se engajam nisso para que as ideias que vocês querem, aquilo que seja mais pertinente para a vida de vocês e da nossa igreja, elas possam aparecer e a gente faça cada vez mais as coisas voltadas para as necessidades da nossa igreja. Eu falei, né? Começa com a nossa igreja para depois a gente partir para a cidade e assim a gente vai expandindo, tá bom? Hoje, na hora do almoço, também a gente vai ter de novo uma venda de bebidas orientais, porque a gente está angariando fundos tanto para o nosso chá de encerramento, mas como a gente explicou, 10% de tudo que a gente arrecadar, a gente vai ofertar para missões. Então, quanto mais vocês participarem, mais nos ajudam nesse sentido, tá bom? E aviso para as irmãs que ainda não compraram um convite para o chá de encerramento, está acabando. Nós temos 50 vagas e ontem, quando eu fiz o último checklist, temos já vendidos mais de 40 convites. Então, são os últimos 10. Corram para vocês garantirem a vaga de vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Camila. Então, ajudem aí, né, os maridos, libera as esposas aí para participar, né? Ontem a Diana veio, aí eu fiquei com a Sarinha lá, né? Então, é importante isso para elas. Então, hoje de manhã, com muita alegria, nós temos o pastor Ziel Machado. Ziel Machado, ele é lá da Igreja Metodista Livre da Saúde, vice-reitor do Seminário Servo de Cristo, ótimo professor, eu tenho ele assim como pastorzão mesmo, professor. E eu não sei se você se lembra, Ziel, mas numa das aulas pastorais, isso foi em 2014, e a gente, numa das conversas, eu falei assim que eu ia casar. E aí, um dos conselhos que eu tenho até hoje, desse encontro pastoral, foi que você falou assim, ela sabe que você quer ser pastor? Não pode enganar, hein? Eu falei, ela sabe. Então, semestre que vem você não vai fazer matrícula, porque você vai fazer um curso de noivos e vai falar para sua noiva e para ela saber que o ministério da família é o ministério mais importante antes da igreja. E isso vai trazer segurança para ela e ela vai orar por você todos os dias no seu ministério. Isso para a gente foi assim, um conselho pastoral que eu tenho até hoje, né? E por isso que o pastor Ziel, assim, para mim e para a Diana, é um pastor assim que a gente toma muito como referência, sabe? E eu agradeço muito assim pela oportunidade de você estar aqui. Pode vir. E
ter separado esse tempo aqui para compartilhar a mensagem com a gente. Tanto antes disso, vamos orar? Orar pela vida do pastor? Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ziel. Obrigado pela oportunidade que temos dele estar aqui conosco. Abençoa a vida dele nesse momento. Que o seu Espírito Santo seja nesse local e seja através dele para trazer a sua mensagem para nós. E assim agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Uma alegria poder estar com vocês aqui, conhecer a igreja. Só ouvia falar, mas agora conheço vocês de perto. E agradeço também a oportunidade de vir para São Paulo, para cá, porque uma das coisas que eu gosto de fazer quando venho a Mogi é subir a serra devagarzinho, para deixar aquele verde todo entrar na minha cabeça, porque eu preciso me descontaminar de São Paulo. Então é um privilégio estar aqui. Agora, a minha história é uma história um pouco gozada, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, já perdi um pouco do sotaque, e vim para São Paulo para trabalhar numa igreja japonesa. E eu pensei que ia ficar lá 6 meses, eu estou lá há 32 anos. Falei, o que foi isso de um carioca vir para São Paulo trabalhar com uma igreja japonesa e ficar 32 anos? Aí o meu filho mais velho terminou os estudos aqui, foi trabalhar no Canadá, e aí resolveu estudar teologia, foi morar em Vancouver, e qual é a surpresa? Ele se casou com uma jovem chinesa, a Vivian Lee. Então, a gente está mais conectado com o Oriente. Eu dizia para o meu pai, acho que você pagou só metade do ticket para cegonha, porque jogou a gente no continente errado. A gente não tinha nada que nascer no Rio de Janeiro, né? Então, hoje meu filho mais velho, o Tiago, é pastor junto com a Vivian, numa igreja chinesa em Vancouver. Então, é uma coisa que a gente não consegue imaginar, essas surpresas que Deus faz no meio do caminho, né? A gente saiu da praia para trabalhar com os japoneses e com os chineses, e então a gente é o japonego, que eu digo assim. E eu falei para o meu filho, eu estou esperando aqui a primeira espécie de chinegos que vão nascer com os meus netos, para a gente formar uma nova espécime agora aqui, né? Então é uma alegria estar com vocês, e eu literalmente me sinto em casa com vocês, porque agora sou parte da família. Já comi aquele ovo preto, porque quando eu cheguei lá no Canadá para o casamento do meu filho, a família da Vivian falou, bom, você vai ter que fazer um teste para ver se você é da família ou não. E colocaram todas as comidas chinesas para a gente comer, inclusive o famoso ovo, a gente comeu e repetiu. Então, vocês estão aceitos na família, então. Então, nós estamos em casa. É uma alegria estar com vocês, poder abrir a Bíblia com vocês e ajudá-los por meio da Escritura a crescer na fé e nos tornarmos, como cristãos, aptos a viver no mundo no qual nós vivemos. Muitas vezes nós não estamos conscientes ou cientes das ameaças que existem ao nosso redor no que diz respeito a mudar a compreensão do Evangelho. Mas desde o início da fé até o dia de hoje, muitas formas de pensar, ideias diferentes do Evangelho, ganham uma aparência de Evangelho muitas vezes e entram e mudam a nossa forma de pensar. E qual é o perigo disso? Quando a gente se equivoca na nossa compreensão de quem é Deus, a gente se equivoca na compreensão de quem somos nós e quem é o próximo. Quando a gente abraça uma ideia errada sobre Deus, uma ideia mentirosa sobre Deus, logo nós abraçamos uma ideia mentirosa sobre nós mesmos e sobre o próximo. Então é muito sério toda e qualquer ideia equivocada que muda a compreensão da igreja em relação a Deus. Porque você pode ter muito zelo, mas zelo equivocado produz tragédia. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, durante muito tempo, ele esteve equivocado na sua compreensão de Deus. E porque estava equivocado na sua compreensão de Deus, o que ele fez? Perseguiu a igreja, matou pessoas. Muito zelo, mas um equívoco. Então é muito perigoso qualquer ideia errada sobre Deus, porque ela não para aqui. Ela logo nos leva a nos equivocarmos com relação a nós mesmos e nos leva a nos equivocarmos em relação ao próximo. Então o texto bíblico que nós vamos ler mostra como uma ideia equivocada entrou na igreja
E ao entrar na igreja provocou uma mudança tão forte, quando o apóstolo Paulo soube disso, teve que escrever para essa igreja e dizer, opa, o que é que está acontecendo com vocês? Então, para corrigir o problema. No contexto do apóstolo Paulo com a igreja da Galácia, a questão foram os judaizantes. Ao longo da história da igreja, outras ideias surgem. O fato de nós não estarmos conscientes dessas ideias não quer dizer que elas não existem. E elas estão mais próximas do que a gente imagina. E o perigo é qualquer equívoco com relação a Deus nos leva a uma compreensão equivocada em relação a nós mesmos, nos leva a uma compreensão equivocada em relação ao próximo, comprometendo o testemunho da igreja. Bom, eu comecei pela conclusão, Hélio, porque se alguém precisar dormir, pode dormir, porque já entendeu a conclusão do sermão, tá bom? Agora vamos para o texto, então. Gálatas capítulo 1. E vamos manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos usá-la bastante hoje aqui. Gálatas capítulo 1. Os versículos que nós vamos meditar são os versículos de 6 a 10. Mas para que vocês tenham uma ideia do contexto, eu vou ler do 1 ao 10, mas vamos focar no 6 ao 10, tá bom? Então, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, diz assim: Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus Pai, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Agora vamos entrar na parte que nós vamos estudar hoje. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo faz propaganda do seminário Servo de Cristo. Ele também, servo de Cristo. Formou lá, estudou lá. É ou não é? Está dizendo aqui. Imagine a seguinte situação. Você está aqui na igreja já há alguns anos. Está habituado a receber o ensino da igreja há alguns anos. Você convive, conhece as pessoas já por muitos anos. Por razões de profissionais, por alguma razão de trabalho, você é transferido daqui para Portugal. E aí você tem que trabalhar em Portugal por 3 anos. Terminou o trabalho, você está de volta na cidade. Mas você recebe a notícia que agora, aqui na igreja, para se tornar cristão, além de confessar a fé em Cristo, você tem que fazer uma cirurgia plástica. Tem que mudar o formato do seu olho. Você vai dizer assim, mas como assim? Que história é essa? Que evangelho é esse? Que doideira é essa? Quem disse que agora, além de confessar a fé em Cristo, eu tenho que fazer uma mudança física em mim para poder provar que eu sou de fato cristão? Na Galácia aconteceu isso. O apóstolo Paulo vai lá, evangeliza aquela região, nascem igrejas ali. Ele se afasta por uma razão. Depois de um tempo, ele recebe a notícia que agora existem outros mestres ensinando na igreja da Galácia que, além de confessar a fé em Cristo, você tem que fazer a circuncisão.
Porque se você não provocar uma mudança física em você, você não é servo de Cristo, você não é filho de Cristo. Para ser cristão, você tem que se tornar primeiro judeu, para depois ser cristão. O apóstolo Paulo diz: que evangelho é esse? De onde vocês tiraram essa ideia? Que loucura é essa? Quem disse que para ser cristão, eu preciso confiar numa mudança física? Nós não sabemos que somos salvos pela graça? Nós não sabemos que somos justificados pela fé? Vocês não sabem que a lei não justifica ninguém? O que justifica é a fé em Cristo? Essa é a tensão que está acontecendo aqui na Galácia. Então, esses cristãos deram voz a pessoas dentro da igreja, ensinando um outro evangelho, dizendo que para ser cristão de verdade tem que ser primeiro judeu. Para ser cristão de verdade tem que primeiro obedecer à lei. Para ser cristão de verdade não basta confiar na fé e na graça. Você tem que seguir a lei. E aí, então, você será cristão. Quando o apóstolo Paulo viu isso, ele disse: isso é um engano, isso é um erro. Daí ele escreve essa carta. E essa carta é uma carta meio furiosa, uma carta rápida. Não tem muita elogio nessa carta, é confrontação o tempo todo. Porque o apóstolo Paulo sabe que um equívoco em relação a Deus faz com que eu tenha uma visão equivocada sobre mim mesmo, faz com que eu tenha uma visão equivocada sobre o próximo. Se eu acredito numa mentira sobre Deus, em seguida eu vou acreditar em mentiras em relação a mim mesmo, em relação ao próximo. E o apóstolo Paulo é a prova. Ele diz: eu persegui cristãos, eu matei cristãos, eu fui zeloso, mas sem conhecimento, porque eu acreditava que perseguindo a igreja eu fazia o serviço de Deus, demonstrava o meu amor por Deus. Ou seja, uma ideia equivocada pode provocar a morte de pessoas. Percebe a seriedade disso? Uma igreja que tem uma ideia equivocada sobre Deus pode pregar um outro evangelho, que ao invés de produzir vida na vida das pessoas, produz morte na vida da pessoa, na vida da família da pessoa, nas relações daquela pessoa, por onde quer que ela passa. Portanto, é fundamental uma igreja que tenha uma visão clara, bíblica e adequada de Deus. Vamos olhar para o texto aqui. Então, nós vivemos nesse mundo de uma cultura permissiva, onde, às vezes, coisas graves nós tomamos como algo ligeiro. Nós nos tornamos, muitas vezes, por causa de querer ficar bem com todo mundo, tolerantes a algumas formas de erro que não devíamos ser tolerantes. E por não dar a devida gravidade a essa situação, nós podemos correr riscos sérios. Tem um autor que diz o seguinte: nossa geração é tão biblicamente analfabeta que aceitará qualquer coisa dita com evidente sinceridade acompanhada de um grande sorriso. Ou seja, se a pessoa disser com um sorriso algo que parece acreditar, ainda que seja um equívoco, a gente acredita. Então ele diz: não pode ser assim. Se cremos em mentiras sobre Deus, nós corremos um risco muito sério. Então, o apóstolo aqui, ele está fazendo uma confrontação muito forte. Nessa carta, nós temos pela primeira vez o duplo anátema. Por 2 vezes o apóstolo Paulo diz: maldito, anátema. Qualquer um que anunciar um outro evangelho, porque não existe outro evangelho, pode ser um anjo do céu, pode ser eu mesmo, ou qualquer outra pessoa. Então, é importante lembrar que nós julgamos o ensino pelo evangelho, e não o evangelho pelo ensino, está entendendo? Percebe a diferença? Quando vem o ensino, nós colocamos isso na peneira do evangelho, de ok, esse ensino passa. Então, nós julgamos o ensino pelo evangelho, não julgamos o evangelho pelo ensino. Então, aqui nós temos esse movimento perigoso acontecendo na igreja da Galácia. Então, a primeira tensão que o apóstolo Paulo fala é a questão da sedução de ser aceito. Onde nós esperávamos um elogio, olha o versículo 6. Admiro-me que vocês... É um assombro. A coisa é grave. Paulo conhece essa realidade. Essa mudança de perspectiva sobre Deus é uma coisa muito séria. Então, eu admiro que vocês estejam se afastando tão depressa. Rapidamente, uma igreja que cresceu e ouviu o evangelho de Jesus, agora rapidamente está mudando a sua lealdade e as suas convicções.
Então, nós temos aqui no versículo 10 essa tensão de aprovação de Deus ou aprovação das pessoas. Em situações de conflito, a gente vai enfrentar essa situação, onde nós somos desafiados a estabelecer a nossa integridade e a nossa lealdade última. Muitas vezes na tensão, a gente diz assim, não, eu não quero ficar mal com essa pessoa. Então, deixa passar, porque aí eu fico bem com ela. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, quando a questão é a integridade do Evangelho, a gente tem que ficar muito sério com relação a isso. Porque não posso negociar a integridade do Evangelho com ficar bem com as pessoas. O apóstolo Paulo podia, para ficar bem com todo mundo, dizer assim, tudo bem, está tudo certo, sem problema nenhum. Mas ele disse, eu estou me colocando em risco. Eu vou ter que me opor a essa igreja que me recebeu no primeiro momento, porque eles estão comprometendo o Evangelho, comprometendo a integridade do Evangelho. Então aqui ele diz, por acaso eu busco a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Essa é uma questão. Frente a uma situação de uma ideia equivocada, a gente tem que se perguntar, o que é que eu estou, no final das contas, preocupado? Eu tenho que parecer certo e ser certo diante de Deus ou diante das pessoas? Por mais que eu queira ficar bem com as pessoas, o meu chamado é pela integridade do Evangelho. Porque se eu comprometer a integridade do Evangelho, eu coloco a vida das pessoas em risco. A vida eterna das pessoas em risco. Portanto, o apóstolo Paulo diz aqui, embora todos nós queiramos ser aceitos, a integridade do Evangelho, essa questão de dar glórias a Deus, é fundamental. E aqui nós vemos que as pessoas estão abandonando o apóstolo Paulo também e o Evangelho. Esses falsos mestres, os perturbadores que Paulo menciona aqui, esses judaizantes, eles diziam o seguinte sobre Paulo, não, é que Paulo está facilitando para vocês as coisas. Ele diz que para vocês se tornarem cristãos, não precisam se tornarem judeus só para evitar a tensão da circuncisão. Ele está facilitando as coisas. Na verdade, é a mentira deles. É uma mentira deles. E aqui, então, nós temos que, vendo então, essa ação, essa resposta de Paulo, dizendo, olha, se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, num momento de tensão, de confronto com um falso evangelho, a gente vai viver essa intenção de que a quem nós queremos agradar no final do dia. A quem nós somos leais no final do dia. E nós temos que definir isso aqui. O Calvino disse o seguinte, fica bem citar Calvino na Igreja Presbiteriana, né? Fica bem. Então, eu preparei aqui direitinho para citar Calvino. Não vou citar Wesley aqui, né? Vou citar Calvino, não é? Mas Calvino disse o seguinte, o pastor tem uma voz para chamar o rebanho e outra voz para espantar o lobo. Então, essa tensão, já desde o início, com Jesus e os apóstolos, antes disso, com Israel, já era assim, se deixando contaminar pelas ideias dos povos, né? Lembra de Josué? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês têm que escolher a quem vão servir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Por causa das ideias do entorno. Então, a busca pela aceitação, pela aprovação, pode ser um perigo para a gente. Esse ministério que é exercido na presença de Deus, ele aprende a discernir os riscos, define a sua lealdade com Cristo e não perde de perspectiva a glória de Deus. E essa mentira tem uma seguinte, a sedução do engano, o assombro. Olha só o versículo 6, diz assim, vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar por boas novas. Então, a primeira coisa que um ensino equivocado sobre Deus faz é nos afastar daquele que nos chamou para a graça, pela graça. Então, nos afasta de Deus. É um problema de ordem existencial. Porque nós nos tornamos seres humanos à medida que nós temos comunhão com o Senhor e a imagem e semelhança em relação àquele que nos criou. Quanto mais próximo de Deus, mais humano nós somos. Quanto mais longe de Deus,
mais desumanos nós somos, mais presos na lógica do pecado. Então nós não temos outra opção a não ser estar próximo do Senhor. Mas quando vem uma ideia equivocada sobre Deus, ele diz: vocês estão se afastando muito rapidamente daquele que o chamou para si pela graça de Deus. Então temos um problema existencial aqui de referência. Ele nos afasta de Deus, nos afasta daquele que nos chamou para si pela graça. Um segundo problema é que nós nos afastamos de Deus, mas não ficamos no vazio. Nós passamos a seguir agora um evangelho diferente, que se parece evangelho, mas não é evangelho. É um falso evangelho, porque não existe um outro evangelho. Então, no mundo das narrativas, só existe um evangelho. Então, nós não só nos afastamos de Deus, aqui temos um problema existencial, mas nos afastamos do evangelho, temos um problema teológico. De dupla natureza esse problema. Um problema existencial porque nós nos afastamos daquele de quem nós somos imagem e semelhança, criaturas criadas por Ele. Nós nos humanizamos nessa relação com o Criador. Longe do Criador, nós nos desumanizamos. Nós nos parecemos mais ao nosso entorno do que ao nosso Deus. Esse é um problema existencial. Mas não somente isso. Rapidamente a gente se afasta de Deus e adere a um outro evangelho que não é evangelho. Então temos um problema prático, um problema teológico aqui. Então temos esse duplo problema aqui. E os Gálatas caíram nessa cilada. Eles se afastaram muito rapidamente de Deus, que o chamou pela graça, e se afastaram do Evangelho de Deus. Um problema teológico e um problema de ordem existencial. E aqui, então, o apóstolo Paulo tem que confrontar a esses que, deliberadamente, diz o texto, versículo 7, mas isso não são boas novas de maneira nenhuma. Vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente o Evangelho. Então, frente àqueles que distorcem o Evangelho, que afastam as pessoas de Deus, que afastam as pessoas do Evangelho, o apóstolo Paulo vem de maneira muito grave com um duplo anátema, que é a primeira vez que aparece na Escritura. Ele diz: maldito seja quem provocar isso. Maldito aquele que afastar você de Deus, que o chamou pela graça. Maldito aquele que faz com que você abrace um outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Porque ele diz, e não importa a origem, pode ser um anjo do céu, pode ser eu mesmo ou qualquer um de vocês. Todos aqueles que se metem nesse rolo são duplamente malditos. O duplo anátema que nós vemos aqui. Separados de Deus. Algo entregue para destruição. Então, não se trata de uma aversão do apóstolo Paulo às pessoas. Ele se inclui nisso. Ele diz, pode ser um anjo, pode ser eu também. Não é a aversão de Paulo às pessoas. Pelo contrário, é a preocupação que ele tem com a integridade do Evangelho, para que não se distorça o Evangelho. Que é feita... Essa distorção, ela é feita de forma consciente. Ele diz, eles deliberadamente torcem o Evangelho. Há uma intencionalidade nisso. Então, nós temos que prestar atenção. Porque essas coisas aconteceram no tempo do apóstolo Paulo com a igreja de Gálatas. Aconteceram antes, lembra de Marcos 8, Jesus está no barco com os discípulos, falando sobre a falta de pão. Aí Jesus acha estranho os discípulos estarem discutindo sobre isso e pergunta, vocês não estavam comigo quando eu fiz a primeira multiplicação dos pães? Quantos cestos sobraram? Eles disseram, tanto. Vocês não estavam comigo quando eu fiz a segunda partilha de pães? Quantos cestos sobraram? Eles disseram, tanto. A Jesus, cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Vocês tendo olhos, mas não veem, tendo coração, não sentem, tendo ouvido, mas não escutam. Vocês ainda não entenderam. Ou seja, os próprios discípulos, andando com Cristo, se deixaram levar pelo fermento dos fariseus, aquilo que corrompeu a percepção da realidade deles. Tempos depois, alguns anos depois, vemos o apóstolo Paulo com essa mesma atenção.
Mais na frente, João, com as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, é a mesma atenção. Vocês estão mais parecidas com o seu entorno do que com o seu Senhor. Então, ao longo da história da igreja, foi assim. A gente acabou de celebrar no dia 31, o que a gente celebrou? Halloween. Não, dia da reforma. Né? O dia da reforma foi exatamente isso, não foi? A igreja, ao longo da história, se corrompeu. Foi necessário que Deus levantasse um movimento para dizer, não, isso está equivocado. E trouxeram de novo. Então, de tempos em tempos, isso ganha proporções grandes. Mas não somente ganha proporções grandes, mas ao longo da história, nós estamos expostos a isso o tempo todo. A nossa visão do ser humano, muitas vezes, reflete mais a lógica do nosso mundo do que aquilo que o Evangelho ensina para a gente. Então, é a mídia na televisão, o YouTube, por onde vem essas loucuras todas? Esses dias eu estava na porta de casa, limpando o jardim, e passa um senhor e diz, o senhor é pastor, né? Eu falei, isso. Eu falei, quem é o senhor? Ah, acabei de mudar aqui para a rua, estou a 3 casas para baixo. E você já sabe que eu sou pastor? Já sei que você é pastor. É que Deus tem me falado umas coisas. Eu falei, opa, o que é que Deus tem te falado? E aí eu ouvi a série de absurdos mais absurdos que eu ouvi nos últimos 10 anos. Eu falei, você sabe, né? Pastor com microfone vai embora, né? Então, recentemente, o pastor Russell Moore lançou esse livro nos Estados Unidos, Losing Our Religion, um chamado do altar à igreja evangélica. Russell Moore é um pastor batista. Hoje ele é o editor da revista Christianity Today. E ele escreveu esse livro para relatar a crise do abandono por parte da juventude da igreja nos Estados Unidos. Olha o que ele diz nesse livro aqui. Os evangélicos americanos estão perdendo uma geração. E isso não se deve ao fato de os jovens cristãos serem mais liberais do que seus pais. Muitos estão deixando a igreja não porque rejeitam doutrinas como nascimento virginal ou ensinamentos desafiadores sobre moralidade sexual, mas porque suspeitam que os evangélicos não acreditam mais no que pregam. Eles viram a geração que lhes disse que o caráter importa decidir mais tarde que não importava. Eles testemunharam seus líderes serem desonrados, escândalos encobertos, injustiça racial, minimizada e guerras culturais priorizadas em relação à teologia. Até mesmo aqueles que não se afastam da igreja têm suas almas marcadas pelo conflito. Ele está dizendo que as falsas versões do Evangelho presentes na igreja está desiludindo a nova geração que, olhando para a geração de cima, vê o que diziam e o que estão fazendo e diz, que história é essa? Lembra quando o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, diz para Timóteo assim, eu sei da sua fé sem hipocrisia que habitou primeiro em sua avó, em sua mãe e agora habita em você. Na prática pastoral, um dos desafios maiores que eu tenho com jovens e adolescentes na igreja é eles disserem para mim assim, por que meus pais na igreja vivem dessa forma e em casa vivem de outra forma? Por que o evangelho funciona na igreja, mas não funciona em casa? Esse problema da hipocrisia é seríssimo. Tem cara de evangelho, se reúne na comunidade evangélica, canta cânticos evangélicos, mas nada tem de evangelho. É uma outra coisa. Então, nós temos que fazer um exercício de perguntar, aqui em Mogi, quais são as ideias que parecem evangelho, mas que não são evangelho, que podem estar nos separando de Deus, que nos chamou para si, fazendo caminhar com base num outro evangelho, que não é evangelho em hipótese alguma, que cria esse problema relacional de nos afastar de Deus e cria esse problema teológico de nos fazer abraçar um outro evangelho que não tem nada, não produz vida no final do dia, produz mais opressão, produz mais tragédia. Então, esse foi o desafio para os Gálatas.
eles, muito rapidamente, se deixaram influenciar por pessoas dentro da igreja que vinham usando o evangelho, uma linguagem evangélica, um raciocínio evangélico, para distanciar as pessoas de Deus, dando a essas pessoas uma ideia equivocada sobre Deus. E a tragédia disso é que quando a gente pensa errado sobre Deus, em seguida nós temos uma autopercepção equivocada sobre nós mesmos. Em seguida, a gente tem uma percepção equivocada sobre as pessoas. Em seguida, a gente tem uma percepção equivocada da missão da igreja. E a gente abraça ideias que têm cara de evangelho, tem focinho de evangelho, mas não é evangelho. Os mais antigos vão saber aqui. É denorex. Ó, acusou a idade. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Foi assim para os discípulos, foi assim para a igreja no primeiro século, foi assim para a igreja na época da Reforma, e continua assim nos nossos dias. Nós não vivemos num mundo tranquilo. O apóstolo aqui diz, aqui no versículo 4, Deus veio nos libertar desse mundo mal. Agora, o mal com cara de mal, a gente se afasta, porque está evidente. Mas aquele mal sutil, que parece que não faz mal, mas é sutil, vem por dentro, igual água infiltrada na parede, e vai correndo. Quando a gente vê, olha só o que aconteceu. Isso. Então, o apóstolo nos diz o seguinte: uma ideia equivocada sobre Deus vai nos levar a uma ideia equivocada sobre nós mesmos. Vai nos levar a uma ideia equivocada sobre as outras pessoas. Vai corromper o que a gente tem de ser a missão da igreja no mundo. Vai fazer com que a gente se afaste daquele que nos chamou pela sua graça para si. E vai fazer com que, ao se afastar, nós nos desumanizemos. Porque nós, como seres criados por Deus, para manter a nossa humanidade plena, temos que manter esse vínculo com aquele que nos criou, porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, que Deus dê a vocês o discernimento e a sabedoria para reconhecer essas ideias sutis que têm cara de, parece com, mas não é. Dê a vocês a coragem para, quando for necessário confrontar esses erros, saber que vocês devem ficar bem com Deus e não ficar sendo aceito pelas pessoas. Porque a lealdade a Deus, ela é, em primeiro lugar, e única. Nós não negociamos. Não é isso? Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, então. Eu passo agora para quem? Aqui, tá bom. Vamos nos levantar para cantar a última música, tá? Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado nessa manhã pela Tua palavra que nos alerta, nos encoraja e nos capacita a nos mantermos leais ao Senhor. E agora, Senhor, nós nos despedimos aqui, confiando que o amor de Deus Pai, expresso na graça do sacrifício amoroso de Jesus Cristo, selados em nosso coração pela presença vivificadora do Teu Santo Espírito, nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Você pode se sentar, você pode orar, pode meditar, pode orar pela pessoa do seu lado. Nós encerramos o culto dessa manhã. Deus te abençoe.